Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10. E eu tenho certeza que se você entender o recado de Deus, você vai sair daqui para viver de uma outra maneira a partir de agora. Lucas capítulo 9, versículo 10. O título da mensagem é: a primeira multiplicação de pães e peixes, porque aconteceu outra. Preste atenção que diz o texto sagrado. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Tudo que tinham o quê? Tudo que tinham o quê? Feito. O que os apóstolos tinham feito? Quem sabe? Negativo. O que eles tinham feito? Negativo. Poucos dias antes, Jesus concedeu a eles poder e autoridade para curar enfermos e para expulsar o quê? Demônios. Jesus era chamado de Rabi. Quem sabe o que significa a palavra Rabi? Mestre, professor. Jesus era o professor daqueles 12 homens. E automaticamente das multidões que o acompanhavam. Para nós hoje, Jesus, ele veio como um professor para nós, como um instrutor. E Jesus tinha instruído aqueles 12 apóstolos como eles deveriam fazer, usando a sua fé, e eles deveriam ir pelas cidades curando os enfermos e expulsando o quê? Os demônios. Tudo pelo poder da fé. Fé em quem? Em Deus. Mas espera aí. Se a fé da pessoa estiver atrofiada e a pessoa tentar expulsar um demônio, ela consegue? Não. Ela não consegue. Eu já contei aqui um caso para vocês que eu presenciei, né? Na igreja, o rapaz lá endemoniado se manifesta e o obreiro vai lá e sai do corpo desse homem. E o demônio: eu não saio não. E o obreiro: sai em nome de Jesus. O demônio: não saio não. E o obreiro: por que você está falando que não vai sair? O demônio olhou para ele e respondeu: porque nem você acredita no que você está dizendo. A fé estava o quê? Atrofiada, estava fraca. Por isso que a fé tem que estar sempre em exercício. Tem que estar em exercício constante. Porque se a fé está em exercício constante, se ela está em alta, se ela está fortalecida, quando o demônio vira para o obreiro, para o pastor, para quem quer que seja, para o membro da igreja, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, porque expulsar demônio e curar enfermo não é exclusividade de pastor e de obreiro, não, é do verdadeiro servo de Deus. A unção está sobre o servo de Deus. E o demônio diz: não saio, e a fé do servo de Deus está em alta. O servo de Deus: você vai sair em nome de Jesus, porque a palavra diz isso, acabou. Mas quando a fé está fraca, a fé está atrofiada, então o inimigo não obedece, ele não sai. Então os 12 foram. Jesus continuou a missão sozinho um período, e os 12 foram.
E por onde eles passavam, eles iam curando os enfermos em nome de quem? Do Senhor Jesus, e ia expulsando os demônios pelo poder de Deus, em nome de Jesus, pelo poder da fé. E felizes da vida, felizes, eles voltam para Jesus e começam a contar tudo que eles tinham feito. Agora você está entendendo o que está dizendo aqui no texto, ó. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo que tinham o quê? Feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Então os apóstolos começaram a contar aquelas coisas tudo. Jesus falou, vamos ali comigo, vamos caminhar, vamos embora. Versículo 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham o quê? Necessidade de cura. Então, quando as multidões ficaram sabendo para onde Jesus estava indo, foram atrás. E todo mundo que vinha, Jesus rejeitava? Jesus mandava embora? Não. Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Deus nunca rejeita ninguém que vem até Ele. Se a pessoa está se sentindo rejeitada, abandonada, destruída, está dizendo por aí que Deus não existe, não é Deus que está rejeitando ela. Porque se ela vier até Jesus, Jesus vai estar de braços abertos para recebê-la. É ela que tem o coração duro e não quer vir até Deus. E por que Deus não vai atrás dela? Porque Deus é maior. O maior nunca corre atrás do menor. É o menor que tem que procurar o maior. Ele que tem que ir em busca de ajuda. Você já viu um juiz correndo atrás de alguém que tem problemas para resolver problemas jurídicos, para resolver demanda? Já viu um juiz saindo lá da sala dele, lá do fórum, correndo atrás de alguém que tem... Ô fulano, você tem algum problema? Já viu isso? Não, porque o juiz é o maior. O cidadão é o menor. O cidadão tem um problema para resolver, ele que tem que procurar quem? O juiz. Então essa ideia de que Deus tem que ir atrás da pessoa não existe. É a pessoa que tem que vir até Deus. Deus não precisa de ninguém, de nada. Nós precisamos dele. Então todo mundo que vinha, Jesus fazia o quê? Acolhia. E os que estavam com necessidade de cura, Jesus ministrava sobre eles. Agora olha que interessante, versículo 12. Espera aí, como é que os discípulos de Jesus estavam mesmo? Alegres, que mais? Felizes, que mais? Empolgados, que mais? Animados, que mais? Como é que você acha que os discípulos de Jesus estavam? Irradiantes, com tudo que eles tinham feito, não é isso? Pelo poder de quem? De Deus, através do quê? Do nome de Jesus. E o poder de Deus através do nome de Jesus se manifesta pela fé. Pela fé, guarde isso. O poder de Deus através do nome de Jesus se manifesta pela fé. Não existe outro caminho. O poder de Deus pelo nome de Jesus se manifesta pela fé. Então os discípulos felizes da vida e Jesus só observando. Versículo 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, o que os 12 disseram para Jesus? Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos,
circunvizinhos se hospedem e achem o quê? Alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Então o que eles disseram para Jesus? Mestre, já está anoitecendo, tem muita gente aqui, a melhor coisa a fazer agora é o Senhor despedir as multidões, porque eles já estão com fome, não tem onde se hospedar aqui, daqui a pouco vai ter um problema, e se eles forem, eles vão achar aldeias, lugares próximos que eles poderão se hospedar, comer e resolver o quê? O problema. O que os discípulos de Jesus estavam dizendo? Que as pessoas deveriam ir por si mesmas resolver o seu problema. E aí Jesus deu uma resposta. Eu queria chegar nessa resposta. Aqui, agora. Versículo 13. Ele, porém, lhes disse. O que Jesus disse para os discípulos? Não. O que Jesus disse para os discípulos em voz alta? O que Jesus disse? Dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês 12, que estavam até aqui agora empolgados, que pelo poder de Deus, através do nome de Jesus, pela fé, expulsaram demônios, curaram o quê? Enfermos. Usem essa mesma fé, pelo poder de Deus, através do nome de Jesus, e dá de comer para eles. A mesma fé que expulsou os demônios, a mesma fé que curou os enfermos, é a mesma fé que vai colocar comida no prato para essas pessoas. Jesus estava dizendo, não é outro tipo de fé, não é outro tipo de mecanismo, não existe outro caminho, outro mecanismo, é a mesma fé. E o que isso significa para nós? Que às vezes nós temos fé para uma coisa e não temos para outra, mas é a mesma fé. A mesma fé que eu manifesto naquela direção, que eu creio que vai resolver aquele problema, é a fé que eu tenho que manifestar nesta direção aqui, crendo que também vai resolver este problema aqui. E é a mesma fé que eu tenho que manifestar naquela direção lá, crendo que vai resolver o problema que está naquela direção. E assim eu devo viver a minha vida, assim eu devo caminhar. Jesus estava dando uma lição para os discípulos e para nós, que às vezes nós somos um em uma determinada situação e somos outro em outra determinada situação. E isso está errado. Ou somos de Deus e cremos no poder de Deus através do nome de Jesus pela nossa fé, ou não cremos. Não tem como crer só uma parte. Não tem como crer pelas metades. Então é isso que Jesus estava dizendo para os 12. Cadê a empolgação? Os 12 até aquela hora estavam lá se achando, nós arrebentamos mesmo. Os demônios tudo botamos para correr, os doentes tudo nós curamos. Olha que maravilha. E Jesus estava dizendo, agora o problema é outro, meu amigo. Não é nem o demônio perturbador e nem a doença física. Agora o problema é que o povo está com o quê? Com fome. O povo precisa de uma resposta na vida deles, para eles se alimentarem. Resolve. Pois é. A fé tem que ser a mesma. Se o poder de Deus
está sobre mim, eu creio nisso. Então esse poder de Deus é suficiente para suprir qualquer problema, qualquer necessidade. Mas quando Jesus falou para eles, dai-lhes vós mesmos de comer, o que aconteceu com a fé deles mesmo? Sumiu. Já tinha dado autoridade. Deus já tinha dado. Só que o problema é que muitos de nós nos acostumamos com a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Nós aprendemos que a fé era para resolver isso aqui. Aí na hora que acontece isso aqui, aí a gente murcha. Nós não absorvemos o entendimento que a fé é para estar sobre a nossa vida, independentemente de qualquer adversidade. Qual é a adversidade hoje? Qual é? É a doença que está por aí. É o problema econômico que está por aí. E não vou aqui mentir para você, humanamente falando, humanamente, nós não chegamos ainda no pior. Mas eu não posso vir aqui falar para você viver pela razão, porque pela razão você só vai se afundar junto com o mundo. Eu estou aqui para ensinar você a viver pela fé, que a palavra de Deus nos ensina a viver. A caminhar por aquilo que o Mestre Jesus ensinou. Você já orou na sua vida por tantas coisas, por tantas pessoas, e você viu o poder de Deus se manifestando? Você já pediu a Deus tantas coisas e você viu acontecendo? E eu digo para você nesse altar aqui hoje, que o problema que você está enfrentando neste momento, também é resolvido por esta mesma fé, que você um dia usou ela em outra situação. Pela mesma fé. Não tem outra fé, não tem outro caminho. Às vezes a pessoa, o servo de Deus, entra em desespero. Não, é porque agora é diferente. Não é diferente. É um problema. Às vezes o problema de cá era azul e o problema de cá é amarelo. Mas é um problema. Então é a mesma fé. Eu quero que você busque na sua memória aí quantas vezes você já pediu a Deus algo e Deus respondeu porque você creu. Quantas vezes você já orou por alguém e aquele alguém foi abençoado porque você creu? A pessoa ainda te procurou e te agradeceu e te disse, nossa fulano, obrigado, você orou por mim aquele dia, olha, Deus abençoou, Deus deu a vitória. E hoje, você talvez está enfrentando uma adversidade e isso tem te causado medo, pânico, e Deus trouxe você aqui nesse culto hoje. Deus está entregando esta palavra para dizer que a mesma fé que você usou lá atrás é a fé que vai resolver o seu problema de hoje. Não é diferente. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Cadê a fé que estava expulsando os demônios? Cadê a fé que estava curando os enfermos? É essa fé que resolve o problema dessa multidão aí agora. Que coloca a comida no prato deles, na mão deles. Continua comigo. Versículo 13, né? Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e o quê? E 2 peixes. Agora já limitaram. Já limitaram a confiança. A confiança de agora a pouco é que podia ter 100 doentes, que os 100 seriam curados. Podiam ter 200 endemoniados, que os 200 seriam o quê? Libertos. Agora para alimentar o povo, não dá, só tem 5 pães e 2 peixes. Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos
fomos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, a Jesus, ao mestre, ao professor: senta todo mundo aí, manda todo mundo sentar. Vou ter que dar aula de novo, porque a aula lá de trás, vocês absorveram só uma parte da matéria. Vou ter que instruir de novo. Manda todo mundo sentar, presta atenção. Como é que faz? A Jesus disse: olha como é que faz. Manda todo mundo sentar. Manda eles sentar em grupos de 50. Versículo 15. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, fez o quê? Os abençoou. Jesus pegou os pães e os peixes. Ô Senhor, está aqui, apresenta ao Senhor, é o que temos. Mas eu creio que o que temos vai suprir a necessidade de todo mundo que está aqui. Eu creio, é isso que temos. Mas com a bênção do Senhor, o pouco se torna muito. Acontece a prosperidade, a multiplicação. E os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos, lê o versículo 17 para mim, por favor. Todos comeram e o quê? E se fartaram. Todos comeram e o quê? E se fartaram. Agora presta atenção na continuação do versículo. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Diga glória a Deus. Quantos apóstolos eram? 12. Quantos pães tinham no começo de tudo? 5. Quantos peixes? 2. Se a gente fosse olhar, não tinha nem um pão e um peixe para cada apóstolo. Não tinha. Quando Jesus deu mais uma aula, mostrando, ensinando para eles que a mesma fé que curou os enfermos, que expulsou os demônios, era a fé que iria prosperar naquele momento difícil, iria trazer a multiplicação, o pão naquele momento difícil, todos comeram, e no final sobraram muitos pedaços de pães e muitos peixes. E aquilo encheu 12 cestos. Um cesto para cada apóstolo. Cheio. Era Jesus dizendo para eles: está vendo que a fé é a mesma? Não importa a adversidade, não importa o problema, se essa fé foi exercitada, foi empenhada com confiança, com determinação, não importa o que o mundo está vivendo, mas se vocês viverem pela fé, o impossível se torna possível. É isso que Jesus estava ensinando. É isso que Jesus ensina para mim e para você nessa noite. Eu vim aqui hoje trazer um recado para você. Eu não sei qual é o maior problema da sua vida neste momento. Mas eu sei que um dia você orou por outros problemas e você teve resposta. E Deus está te ensinando e está te dizendo nesta noite que é aquela mesma fé que resolveu o problema lá atrás que vai resolver o seu problema de hoje. É só você colocar essa palavra no seu coração e sair daqui com essa determinação e com essa confiança, crendo que Deus vai te ajudar. O poder de Deus, através do nome de Jesus, vai se manifestar em sua vida pela fé. Quem entendeu a mensagem? Você crê nessa palavra? Ou não? Crê ou não crê? Pega a sua folha profética, levante de novo no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nosso maior defeito, ou um dos nossos maiores defeitos, nós nos esquecemos rápido do que aconteceu ontem. Rápido. O povo de Israel também era assim. O povo estava no Egito, na escravidão, orou, usou a fé. Deus enviou socorro às 10 pragas do Egito, bombardeou o Egito e eles saíram. Andaram um dia e meio, chegaram na frente do Mar Vermelho, já começaram a fazer o quê? Reclamar. Se era só usar a mesma fé que eles usaram lá no Egito quando oraram pedindo socorro. Aí Deus, na sua infinita misericórdia ainda, abriu o mar. O povo passou, atravessou o mar a pés enxutos, chegou do outro lado, a caminhada para a terra prometida. Aí o povo teve sede, queria água. Aí o povo começou a fazer o quê? Reclamar. Era só usar a mesma fé de quando eles oraram lá no Egito. Deus está dizendo para você nessa noite, é só usar a sua mesma fé lá de trás, sabe? A fé, exatamente, é essa fé. É só usar ela, que ela vai trazer à existência a solução que você precisa hoje.